Viva a mãe Rússia! Galera, aqui estou eu no YouTube de novo. Eu confesso, estava um pouco sumido, mas alguns alunos vieram e falaram: pô, Dudu, cadê o canal Duducracia? Cadê as correções? Cadê os comentários? E aqui estou eu para falar dela, da Rússia. Gente, o maior país do mundo sediou a maior revolta, a maior revolução do século XX. É a Revolução Russa. Gente, vocês precisam entender, precisam localizar que nós não estamos falando de pouca coisa. Olha a Rússia. Peguei aqui, ó. Olha a extensão da Rússia. Vamos comparar. Olha a Europa. Olha a Rússia. Olha o continente africano. Olha a Rússia. Olha o Brasil, que não é pequeno, Olha a Rússia. Gente, a Rússia coloca o continente europeu na mochila, de tão grande que é. Mas vocês sabem que o ditado é verdadeiro. Quanto maior, maior é o tombo, e que tamanho não é documento. E é isso que a Revolução Russa vai mostrar pra gente. Firmeza? Vamos lá, vamos falar um pouco desses acontecimentos, porque não é uma revolta que acontece em um ano e termina em outro. Não! Tudo vai começar com a política czarista lá do século XIX. Czarista, a palavra czar, que é imperador em russo, né? Os czares, eles vão dominar essa mãe Rússia, esse país enorme, de maneira totalitária, autoritária. E a Rússia vai permanecer, infelizmente, vai permanecer no seu sistema agrário quase feudal durante muito tempo, enquanto países como a Alemanha, a França, a Inglaterra nem se fala, já estavam se industrializando, ou já tinham se industrializado. No finalzinho do século XIX, a Rússia ainda era ruralista. O que eu quero dizer? Que 85% da população trabalhava nos campos e pagavam os impostos para dar sobrevivência à nobreza russa. A nobreza russa que tomava muito dessa população. Então guardem isso na cabeça, porque em 1905, 200 pessoas vão tomar isso como direito e vão até o palácio do czar Romanov II perguntar: pô, Romanov, pô, seu Nicolau, o que o senhor está fazendo? Dê mais direito pra gente. E o que o Nicolau Romanov II vai fazer? Vai metralhar todo mundo. Então, o povo não estava satisfeito. Em 1905, o povo não estava satisfeito. Em 1914, a Rússia inventa de entrar na Primeira Guerra Mundial. Como assim entrar na Primeira Guerra Mundial? Pois é, em 1914 a Rússia inventa de entrar na Primeira Guerra Mundial, deixando destruição, soldados que nem soldados eram, a grande parte dos soldados que foram para a Primeira Guerra lutar nas trincheiras aqui, ó, da Polônia contra os austríacos, os húngaros, os alemães, os italianos, a grande maioria eram fazendeiros, pessoas que vinham do campo que nem formação militar tinha. E em 1917, dois grupos vão tomar as rédeas deste país. Eu estou falando de bolchevique e menchevique. E agora nós vamos lá para a atividade, pois nós precisamos responder as perguntas. Mas agora você já sabe o motivo da revolução ter acontecido. Quer dizer, alguns dos motivos. É um pouco mais complexo a história. Vamos lá. A nossa atividade... A atividade número 1 está falando ali, ó. Antes da Revolução, a população do Império Russo estava estimada em 150 milhões de habitantes. E, em sua maioria, vivia no campo, em condições de vida próximas dos servos da Idade Média, no sistema feudal. Leia o texto a seguir e analise a imagem. Em seguida, responda as questões. Gente, o texto está falando daquilo que eu falei para vocês, ó. E é importante saber que, olha o que eles vão dizer, ó. Que a Rússia é o gigante dos pés de barro. A questão vai perguntar isso, gente. Vamos lá. Por que a Rússia deixou de acompanhar os países vizinhos, como a Alemanha, França, Reino Unido, né? Eu falei da Inglaterra.
por conta do sistema autoritário e totalitário do czar, dos czares, na verdade, né? A Rússia não vai se industrializar por ser um país grande e de difícil integração, tá bom? Integração entre os povos. A industrialização russa ela vai começar a chegar no finalzinho do século XIX, mas a Rússia não consegue acompanhar por conta dessa população que vive nos campos. Firmeza? Não tem condições de fazer uma integração social. Ok? Vamos lá. A palavra gigante, na expressão gigante de pés de barro, atribuída à Rússia do século XIX, se explica pela expansão territorial. Mas por que dos pés de barro? Não adianta nada. Expansão territorial não quer dizer avanço tecnológico, só quer dizer território. Mas as pessoas que ainda estão nesse território vivem com os pés de barro, entre aspas, né? Vivem aí na pobreza, dependendo do trabalho do campo. Grande maioria, 85%, vivia do trabalho no campo, ok? Por isso, de pés no barro. A modernização da Rússia promovida pelo czar garantiu o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para toda a população? Justifica a resposta, mas de jeito nenhum. Gente, como eu já disse, o poder do czar, principalmente do czar Romanov II, que acreditava que o império vinha da mão de Deus, eles começaram a industrializar, tiraram as famílias dos campos, levaram para as cidades que se tornaram antes servos, agora são operários, né? Vão se tornar operários de fábricas. E esses operários vão ganhar menos ainda. E pior, vão trabalhar de 16 a 18 horas diárias sem ter direito a folga, sem ter 13º, sem ter salário digno, as mulheres e crianças não eram pagas, a não ser que lá quando chegou na Primeira Guerra, que aí os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a trabalhar. Mas antes o trabalho era insalubre. Então, gente, o desenvolvimento nada tem a ver com o desenvolvimento social, tá? A questão é que o czar levou, sim, o começo da industrialização russa no finalzinho do século XIX, mas as condições sociais das pessoas não eram nada boas. Na verdade, nada melhorou na qualidade de vida. As pessoas continuavam sofrendo. Firmeza? Vamos lá. Na imagem 1, observando a representação do grupo social na Rússia. Que grupos são esses? A partir da imagem, que tipo de relação identificamos entre esses grupos? Gente, olha a imagem. Vamos dar mais um zoom aqui pra gente... Aê, olha aqui. Nós temos aqui na frente uma cruz representando a igreja. Nós temos aqui uma coroa, né? Alguém com uma coroa representando o império. Aqui nós temos um carrasco, né? Por trás de tudo isso, e embaixo nós temos pessoas, a população. Como essas pessoas estão representadas, essas classes estão representadas? A igreja e o império estão sentados, confortáveis, mas quem está carregando? A população. Se vocês observarem aqui pelas roupas, pelas feridas, né? Já tem pessoas aqui caídas, caveiras, a população estava sofrendo. E essa imagem mostra isso, a divisão social entre quem comanda e quem é comandado, tá? É isso que a imagem representa, a população sofrida da Rússia. Firmeza? Vamos lá, vamos. 2. 2 é interessante. A 2 está falando aqui, galera, que na Rússia tinha um partido central de todos, representavam todos os operários, né? O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Firmeza. Mas esse partido se desmanchou. A partir da convenção, esse partido se desmanchou entre bolchevique e menchevique. As palavras são do russo, bolchevique, grande maioria, menchevique, pequena maioria. Essa convenção se deu a partir do momento em que foram votar em quais políticas deveriam tomar. Se eram as políticas dos bolcheviques ou se eram as políticas dos mencheviques. Mas então vamos completar o quadrinho.
Quais são as classes sociais envolvidas? Aqui, os dois são operários. Todos aqui são participantes do Partido Operário, tá? A classe social, então, é essa participação operária, tanto menchevique como bolchevique. Quem eram os líderes? Eu até separei aqui para vocês. Do lado bolchevique, nós vamos ter Lenin, Stalin, Trotsky. Galera, Lenin, Stalin e Trotsky, os mais importantes revolucionários, tá? Nós vamos falar um pouco de Lenin daqui a pouco. Do lado bolchevique. E do lado menchevique, nós temos o Plekhanov e o Martov. São esses os grandes líderes da revolução, tá? Do lado bolchevique, Lenin, Stalin e Trotsky. Do lado menchevique, Plekhanov e Martov. Quais eram as ideias? Vamos lá, agora sim nós vamos dividir os dois. Do lado da maioria, os bolcheviques defendiam uma revolução, tá? Uma revolução comunista para tirar o czar Romanov II do poder, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial e instalar um governo comunista, passando pelo socialismo. Mas essa mudança seria através da luta, tá? Através da revolução. Ok? Os mencheviques queriam um sistema socialista, tá? Mas que essa mudança estivesse garantida pela Constituição. Ou seja, os mencheviques eram mais moderados. Firmeza? Formas de chegar ao poder. Primeiro os bolcheviques, né? Revolução. Os mencheviques, Constituição moderada. Regime político se defendiam. Primeiro os bolcheviques, comunistas. Os mencheviques, socialistas. Firmeza? Continuando. Agora, Lenin. Quem foi Lenin? Gente, Lenin é um russo, tá? Que durante a boa parte ali, depois da sua adolescência, se inspirou nos ideais de um alemão chamado Karl Marx, tá? Ideais que tinham o cunho comunista, ou seja, falava de igualdade entre os povos. Esses pensamentos fizeram com que Lenin fosse exilado para a Sibéria, mas não impediram que Lenin disseminasse a sua ideia, né, de uma integração comunista entre os povos, principalmente na Rússia. Nos anos de 1916 para os anos de 1917, Lenin volta para a Rússia e promove a disseminação dessa ideologia. Tá? Então Lenin é o grande líder dos bolcheviques, que vai ser parte da liderança também do Partido Operário Social Democrata Russo. É ali, ó. Qual ala do Partido Operário Social Democrata Russo ele fazia parte? Lenin começou sendo um estagiário, um ajudante de um advogado, mas um pouco mais adiante, né, antes da divisão entre bolcheviques e mencheviques, Lenin fazia parte da liderança do Partido Operário Social Democrata Russo. Continuando, o que foi o NIP, né, a nova política econômica implantada por Lenin? O fato é que em 1917 a Revolução Russa aconteceu, em 1918 representantes do próprio Partido Comunista eles vão entrar em atrito, principalmente ali Trotsky e Stalin, e essa política ela foi implantada em 1921 pelo próprio Lenin. Segundo Lenin, abre aspas, é necessário dar um passo atrás para dar dois adiante, fecha aspas. E a nova política econômica, era uma espécie de retorno ao capitalismo, pois era uma política para incentivar a economia russa, dando aí uma liberdade para as empresas, não permitindo que façam estatais, ou seja, que o Estado toma as empresas privadas, não deixando controlar a iniciativa privada. E essa nova política, ela era uma forma de reviver a economia russa depois da Rússia ter saído da Primeira Guerra Mundial, ter entrado em uma revolução e ter sofrido uma guerra civil. Então, a nova política econômica é um retorno para o capitalismo, para que a Rússia passasse, então, para o comunismo da União Soviética, na liderança de Stalin, Joseph Stalin.
tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a complexidade desse assunto. É muito importante que vocês pesquisem um pouco mais. Existem muitos documentos, filmes sobre o pensamento disseminado na Revolução Russa que vocês podem estar procurando. Tá? O fato é que a Revolução Russa é tida por muitos historiadores como a grande revolução do século XX. Então, por hoje é só. Fiquem todos bem e até a próxima.